Meus queridos, bom dia na paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus por esta oportunidade. Pode tomar o seu assento. Muito obrigado pela recepção. É mais do que um prazer e um privilégio estarmos na casa do Senhor, no primeiro dia do mês, no primeiro dia da semana, já tendo o prazer de adorá-lo, ouvir maravilhas que Ele faz entre nós, continua sendo o mesmo, operando milagres. Um mês bem especial, de festas, euforia, também de reflexão, planejamentos. Já começamos a fazer o nosso balanço. Às vezes podemos pensar que terminaremos o ano em vermelho, financeiramente, ou na saúde, ou emocionalmente, mas sem usar um chavão. Uma coisa é certa, o ano ainda não terminou. E o nosso Deus ainda poderá nos surpreender com grandes conquistas. Amém? Louvado seja Deus pela vida dos meus amigos aqui, dos pastores, de forma especial ao pastor Adalberto, pela confiança de me passar aqui o púlpito. São quase 30 anos já que Deus tem me dado o prazer de estar aqui entre vocês. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Esther. Livro de Esther, capítulo 3. Livro de Esther, capítulo 3. Vamos ler do 1º ao 6º versículo. Amém, queridos? Livro de Esther, um dos 2 livros bíblicos com nome feminino e que se destacam as 2 personagens principais do livro, Esther e o outro é Ruth. Livros históricos super extraordinários, pequenos, fáceis de compreensão e que eu sugiro que nós tenhamos aí o prazer de ler todo este, principalmente. São 10 capítulos, 10 banquetes, 10 festas. O livro de Esther é extraordinário porque ele não tem escrito Deus. Mas em todos os capítulos nós vemos o agir do nosso Deus. A intervenção do Senhor em toda a história aqui, fazendo justiça, quebrando protocolos, usando pessoas, salvando o seu povo. No livro de Esther também nós aprendemos que a perseguição aos nossos irmãos judeus, ela é bem antiga já, mas que em todos os momentos Deus deu vitória a esta nação. E o mais interessante, a intenção principal era frustrar o projeto de Deus, eliminando um povo do qual descenderia a redenção da humanidade, Jesus Cristo. Esta era a primordial guerra que havia, traçada pelo nosso adversário, porque ele nunca se conformou de não ser adorado, de não ser semelhante a Deus e de ter sido destituído do céu com a sentença de derrota. Então, sempre ele tentou intervir na história da humanidade para frustrar o projeto do nascimento de Jesus. Mas ele não conseguiu, como também nos nossos dias, todos os planos elaborados por Deus serão concretizados a favor da humanidade, a favor de cada um de nós. Se existe promessa de Deus, ela vai se cumprir. Aconteça o que acontecer, a guerra que for, porque também não lutamos mais contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Porém, as armas e ferramentas necessárias são dispostas por Deus, então em tudo nós nos tornamos mais do que vitoriosos no nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos à palavra do Senhor? Vamos lá?
Alguns cresceram, por certo, e eu não conheço. Outros, sim, permanecem fiéis ao Senhor aqui. Isso é bonito, né? Isso é bonito. Passam anos, mas nós permanecemos fiéis ao Senhor, aguardando a vinda de Jesus. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou, e pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então, os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandado do rei? Sucedeu, pois, que, dizendo-lhe eles isso, de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para verem se as palavras de Mardoqueu se sustentariam, porque eles lhes tinham declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, Amã se encheu de furor. Porém, em seus olhos, teve em pouco o pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os judeus que havia em todo o reino de Assuero, ao povo de Mardoqueu. Amém. Livro de Esther, super interessante, um best-seller. Ele já nos deixou filmes, bastante, novela, minisséries ou séries, pela sua beleza na história. Uma mulher judia, cativa, órfã de pai e mãe, criada por Mardoqueu, o seu primo, sendo aclamada como rainha, numa potência na época dominada por Assuero, uma potência persa, porque a Babilônia já tinha sido destruída, nos faz a reflexão da fidelidade de Deus para com os seus servos, e também nos leva a meditar que quando existe um projeto de Deus na vida de uma pessoa, de um povo, de uma família, de uma nação, onde quer que estejam, ali o projeto de Deus vai acompanhá-lo. E no momento certo, o projeto do Senhor vai ser concretizado. Então não fique desesperado, olhando para as possibilidades do hoje, para as condições, para a localização que tu estás. Acredite no Senhor, porque é só um período transitório. E o exílio também serviu para um período transitório. Um dos motivos que o povo tinha sido exilado por 70 anos, pela desobediência, não dando ouvido à voz dos profetas, rejeitando, desfazendo, perdendo a originalidade da adoração no templo construído por Salomão, foi a idolatria. Dividiram Jerusalém, permitindo que povos de outras nações, com outras crenças religiosas, trouxessem para dentro de Jerusalém, pasme, para o centro da adoração ao Senhor, os seus ídolos também. E alguns mais fracos se deixavam levar, iludidos pelas facilidades, promessas daqueles deuses falsos. Deus deu algumas oportunidades ao povo para se reconciliar, para mudarem os projetos, para retornarem às origens, voltarem à adoração no templo. Esta situação está com os dias contados de acabar. Esta situação terminando, há uma surpresa do céu a ti. Hoje é uma manhã de cura.
alguns dos medicamentos, eles mexeram nos teus batimentos cardíacos e nas funções renais. Está bem comprometida a tua função renal e os teus batimentos cardíacos. A mão do Senhor hoje chega com cura, devolvendo batimentos cardíacos normais. Automaticamente ele tira pontadas na cabeça, sensação de tontura, mal-estar nas costas e às vezes o abdômen parecendo que está inchado demais. É a retenção de líquido. Ele está te curando. Até as pernas ficarão um tanto quanto mais leves. E após toda esta história, eu não posso te dizer para onde, mas o Senhor te levará para um outro lugar, uma outra nação, e não ficarás 1 ou 2 dias, 1 ou 2 meses. Há um período traçado e elaborado por Deus que tu ficarás fora do Brasil. E o nome do nosso Deus será exaltado nessa história. Como é organizado o nosso Deus, não divide casal. Há uma surpresa no meio desta história toda que vocês ficarão pasmos e dirão: promessas do Senhor que já há algumas décadas nos acompanhava e hoje nós vemos ela desenhada e cumprida. Amém. Louvado seja o Senhor por isso. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. A irmã que estava como ministra do louvor aqui, o Senhor me mostrava, enquanto você estava adorando a Deus, movimentos nesta região aqui, da garganta ao esôfago, e vamos dizer lá, na boca do estômago, onde a comida chega, a refeição chega para ser digerida. Movimentos bem especiais. Aí a voz do Espírito de Deus me disse que há uma predisposição inflamatória na garganta e no esôfago. E uma dificuldade na passagem da alimentação. Vamos lá, eu não sou médico. Qualquer coisa a Esther pega o microfone aí e explica. Tem hora que até eu assusto. E vale ressaltar uma coisa interessante. Grande aqui e digno de todo louvor é o Senhor dos Exércitos. Aí já estava machucada também esta região, porque a alimentação força. Diríamos que ela estava comprimida. A mão do nosso Deus operou um milagre de cura, desinflamou o seu esôfago, fez um movimento nas amígdalas, na garganta. Não haverá mais refluxo, não haverá mais dor abdominal, não haverá mais dificuldade alimentar, não haverá mais dor até nas costas, porque está tudo inflamado, porque esta é uma manhã de cura em que o nome do nosso Deus é glorificado nisto. Canta aí da graça. Canta aí da graça. Aleluia. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor dos Exércitos. Livro de Esther. Nós temos uma heroína, nós temos um vilão, Amã, e nós temos um grande herói, que foi Mardoqueu. A figura principal deste livro aqui. Mardoqueu se posicionou num momento difícil que o povo de Deus atravessava no exílio. Alguns já tinham retornado com Esdras, já havia o início da reconstrução do templo em Jerusalém. Passavam por lutas e dificuldades já por terem se proposto a reconstruir. Havia necessidade de reforço para a reconstrução do muro de Jerusalém, também de outros remanescentes que estavam no exílio terem a oportunidade de retornarem para a sua pátria. E Deus criava um caminho para o povo de Deus cativo ter liberdade de expressão e de luta na terra onde eles eram exilados, lá na Babilônia. O que aconteceria? Através da coragem de Mardoqueu, em desafiar toda a circunstância desfavorável e pedir para que Esther fosse também uma das candidatas a serem rainha lá
na fortaleza de Suzã, visto que no momento de festa a rainha Vasti desobedeceu o rei, e isto não poderia acontecer de forma alguma. A partir do momento que a rainha Esther foi inserida neste contexto, abriu-se a porta da liberdade do povo cativo, e com isso, 30 anos em média depois, Neemias voltaria para reconstruir o templo. Você viu como Deus trabalha a longo prazo? Viu como os planos de Deus são totalmente objetivos? E que Ele vai usando as peças exatas para que aqueles planos se concretizem? E como nós somos imediatistas, limitados, e às vezes limitamos Deus também, e pensamos que o Senhor nem está nos enxergando. Ou quando estamos numa prova, numa aflição, porque ser exilado não é fácil. Somos exilados aqui, porque a nossa pátria é o céu, é a Canaã celestial. E veja só, no mundo nós temos aflições, como Jesus nos disse. Então, ser exilado, estar fora da sua pátria, da sua nação, da sua nacionalidade, não é algo simples. E no meio desta controvérsia toda, desta condição desfavorável, Deus levanta com o seu plano e usa um destemido, um corajoso, alguém que se posiciona, Mardoqueu, para trabalhar alguns anos-luz depois, ninguém poderia imaginar, e preparar o reconstrutor do muro em Jerusalém. Deus está preparando o seu Neemias. É só ficar em paz, porque Deus está preparando o seu Neemias. Serva de Deus, com um vestido ou uma blusa vermelha, tem alguns detalhes na blusa, um cabelinho loiro. Levante a mãozinha, por gentileza. Isto. Não, lá atrás, isso, com o cabelinho. É a senhora mesmo que tinha levantado. Faça assim, não aqui. Faça assim, ó. Fique em pé, irmã, para evitar qualquer problema. Fique. Eu vou me dirigir à senhora. Pode sentar. Muito obrigado. Pode sentar-se. É só para não ficar deslocado e outra pessoa achar que eu me dirigiria a ela. Deus me mostra uma viseira no seu olho. Uma viseira de compressão. Então ela aperta bem o seu olho. Ela aperta bem esta região aqui dos dois lados. E ela aperta bem toda esta região aqui da viseira até a região da nuca. O Senhor ministra no meu coração que Ele tem dado livramentos à tua cabeça. Porque há uma desestabilidade na pressão da tua cabeça. Ela está alta além da conta. Ela já afetou toda a condição neurológica e toda a condição de oxigenação. E os teus olhos também, eles estão comprometidos com inflamação e com a pressão alta. E a região aqui é a simbologia disso. Mas a mão do nosso Deus chegou hoje e Ele regularizou a pressão craniana da senhora e é agora. Então, as dores de cabeça e pontadas, o mal-estar na visão, a sensação às vezes de tontura, acabam esta manhã, porque o nome do nosso Deus é exaltado, inclusive com a irrigação sanguínea e de oxigênio normal na tua cabeça a partir de agora. Voltará a uma condição saudável e Deus será exaltado nisto. Amém, minha querida? Após Esther ser entronizada, o rei Assuero resolve, por pressões, colocar ali como primeiro-ministro Amã. Amã, um homem perverso, que chegou ali por ser um bom bajulador, que usou meios, se nós dermos uma lida na história, nós vamos ver a sua personalidade. Ele usou meios escusos, difíceis de serem entendidos, porque falta nele um pouco de um caráter
mais bem elaborado, mais bem equilibrado, transformado, mas ele não conhecia a Deus e não quis conhecer pelas suas atitudes. Ele consegue uma função ali, uma função de primeiro-ministro, e em todos os momentos, como acabamos de ler, que ele chegasse à fortaleza de Suzã, ao palácio, e era o palácio da época, todas as nações eram submissas ou temiam a fortaleza de Suzã, visto ela ter derrotado a Babilônia, o que isso era totalmente improvável aos olhos humanos. O que acontece? Ele consegue esta função. E é dada uma ordem também, respeito, irmãos, ele não se conquista com imposição. Respeito se conquista com comportamento. Respeito se conquista quando existe equilíbrio, quando existe caráter, quando existe submissão a Deus, inclusive, quando nós nos propomos a ter a convicção e a certeza que grande é o Senhor. Respeito se conquista quando nós sabemos conviver com diferenças e respeitamos as diferenças, mesmo que as opiniões sejam totalmente contrárias, nós conseguimos respeitar aquelas opiniões. Agora, todo respeito imposto, ele não vai ser bem-vindo e vai haver uma rejeição. E houve rejeição, porque o rei dá uma ordem. E quem não se curvasse, assinava o seu atestado de óbito, porque este homem era perverso. Só que eu disse no início que um dos motivos pelos quais o povo foi levado 70 anos cativo foi a idolatria. E Mardoqueu, bem por certo, ouviu dos pais, ouviu dos tios, os pais de Esther, dos remanescentes que estavam lá. É bem provável que ele viu o que Deus fizera quando Daniel optou em não participar do manjar real e ser fiel ao Senhor. Deus o honrou. Ele viu também que lá, quando eles eram dominados pela Babilônia, e pediu-se para erguer uma estátua, e todos precisavam se curvar diante daquela estátua. 3 grandes homens de Deus ali, Sadraque, Mesaque, Abdinego, permaneceram fiéis ao Senhor, não se curvando diante daquela estátua, foram lançados na fornalha de fogo ardente. Não se queimou um fio de cabelo de nenhum deles, porque o 4º homem esteve ali com eles. A pessoa que foi lançá-los foi destruída no fogo, mas eles foram lançados numa fornalha aquecida 7 vezes mais. Mas o anjo do Senhor, o nosso Deus, esteve com eles ali, e eles não se queimaram. Esta é a recompensa do fiel ao Senhor. O que confia e descansa no Senhor e não se vende nos seus princípios e valores pré-estabelecidos pela palavra de Deus, não se curva à modernidade ou a oportunidades, Deus traz vitória e conquista de uma maneira especial. Então Mardoqueu era um homem vivido. Ele tinha ouvido falar, por certo, do que Deus fizera a este povo. Daniel ainda era vivo. Então ele sabia que ali havia homens de oração, fiéis ao Senhor. A notícia também da reconstrução em Jerusalém, do templo, era notória. Não havia um culto online lá, que agora eu posso estar falando para o mundo todo. Não havia um WhatsApp na época. Era tudo muito remoto e difícil. Mas os anos tinham se passado, então já as notícias do trabalhar de Deus na vida de Esdras, da euforia do povo em ter ouvido a promessa que a glória da última casa seria maior do que a da primeira, levada por Ageu a eles num momento de desânimo, também incentivaram
Mardoqueu a ser fiel ao Senhor. Eu preciso de marcas na minha vida. Marcas que são experiências, que servem como base, que me estruturam e que não me deixam, de forma alguma, ser tomado por ilusões momentâneas. Eu não posso continuar um crente imaturo, infantil, como diz Paulo, tomando só o leitinho. Não, eu preciso também mergulhar e comer um bom mocotó, que é a palavra de Deus. E em muitos momentos, esse bom mocotó, diga-se de passagem, não é um prato que eu gosto. Nem mesmo às vezes o cheiro me faz tão bem. Mas eu sei que é um prato forte. Um bom mocotó, ele traz suadeira, porque há uma reação do organismo. E espiritualmente também. Uma palavra que confronta é a melhor. A que corrige, a Bíblia me diz que Deus corrige o que Ele ama. Se Ele resolver esta manhã me corrigir, a minha gratidão deve ser elevada ao cubo, porque é o melhor. É o melhor. Então, Mardoqueu, ele foi forjado ali naquela condição de cativeiro. E ele quis permanecer fiel ao Senhor, não se curvando, sabia das consequências. Quando eu me deixo levar por oportunidades momentâneas, eu não penso nas reações das minhas ações, de maneira nenhuma. Eu me torno inconsequente. Isto é também um bom sinônimo de insegurança, de falta de definição na personalidade, e levando ao campo espiritual, uma falta de personalidade espiritual pré-definida no poder da cruz do Calvário. Ali, quando eu estou firme, eu digo como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido. Eu sei quem tenho crido. Eu digo como disse Paulo, eu tenho certeza que todas as dificuldades, expectações, especulações do tempo presente que eu vivo, que são difíceis, em nada são comparáveis ao que o Senhor tem me preparado na glória. Aí eu não vou viver uma vida superficial. E com isso, eu não vou me deixar levar. Outra coisa, Oséias nos diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Paulo diz a Timóteo, cresce na graça e no conhecimento. Todos os dias eu tenho a oportunidade de conhecer um pouquinho mais de Deus. E também de me autoconhecer. Agora, quando eu me proponho a uma vida, até diríamos estável, estabilizada, eu não vou viver desafios. Eu vou procurar culpados. Eu vou sempre viver na autodefesa. Eu nunca vou me posicionar. Eu vou me tornar um neutro, e aí me perdoe. A Bíblia diz que o morno vai ser vomitado. Então eu tenho que me posicionar. Eu tenho que ter definições nas minhas opiniões e nas minhas convicções em Jesus Cristo. Eu não posso ser crente só no domingo de manhã. Está vendo que eu estou me incluindo, né? Então não estou doutrinando, mesmo porque não poderia fazê-lo. O pastor está ali e os auxiliares estão aqui. Mas eu preciso crescer, irmãos. Senão vai ser sempre, me perdoe o termo, uma vida medíocre. O testemunho que a irmã nos trouxe, ele deve ser motivacional a mim. Porque o irmão leu, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que ele disse nas entrelinhas?
que foi a união da oração que trouxe a eles a conquista. Não é, ou eu estou enganado? Quando nós nos unimos, o inferno treme. E um ao outro ajudou, eliminando do contexto lá, 41 de Isaías. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. Então eu preciso ter posicionamento. O testemunho da irmã também é motivacional a mim, porque o Deus que fez um milagre por ela também é o mesmo Deus que eu sirvo, é o mesmo Deus que tu serves. Então, Mardoqueu, ele tomou uma posição clara e objetiva. Não pensou nas consequências, porque descansava no Senhor. O Deus que deu livramento a Sadraque, Mesaque e Abidnego permanecia ali na fortaleza de Suzã. Aí o que acontece? Mardoqueu não se curvava todas as vezes que o prepotente, arrogante Amã chegava na fortaleza. Isto trouxe consequências. Especulação. Ele foi observado. Aí vai um ponto aqui para nós. Como crentes em Jesus Cristo, principalmente nos dias atuais, nós nunca fomos tão observados como somos. E saiba de uma coisa: o meu testemunho pode levar pessoas a se renderem ao Senhor mais do que uma palavra. Porque as pessoas vão observar o nosso comportamento. E elas vão dizer: tem alguma coisa diferente. Tem alguma coisa diferente. E serão motivadas, impulsionadas, convidadas pelo Espírito Santo de Deus a quererem também conhecer o Deus que conhecemos. Em algum momento, o meu posicionamento com Deus me trará consequências desagradáveis. Mas também eu não vou poder desanimar. Eu tenho que continuar confiando que o Senhor é comigo. Eu tenho que continuar confiando. Você está ali, meu querido? Isso, levante a sua mão. A mão do nosso Deus está estendida a teu favor, esta manhã aqui. Em algum momento, você está como diríamos assim, um step. Mas Deus manda eu te dizer que no meio desta situação de aparentemente você estar um step, útil para tudo e parece que nada definido de verdade, só com promessas, o Senhor está trabalhando. E Deus vai te surpreender com uma grande novidade. E o nome dele vai ser exaltado neste negócio. Daqui 3 meses tu vais dizer assim: eu te agradeço, Senhor, porque parecia que eu estava com posições indefinidas profissionalmente em tudo, mas o Senhor me criou uma porta de onde eu nunca poderia imaginar, da forma que nunca poderia ser pensado, e usando quem eu nunca poderia pensar que um dia seria instrumento, porque há uma repulsa no sentido espiritual, mas o Senhor vai dar uma ordem e a sua história vai mudar e o nome do Senhor será louvado nisto aí. Aleluia. Louvado seja Deus. Canta aí da graça. Uma ordem real não poderia jamais ser desobedecida. Agora eu imagino Mardoqueu: obedeço a Assuero e Amã ou a Deus? Se eu obedecer a Deus, eles se tornarão inimigos, algozes meu. Mas se eu obedecê-los, eu vou incorrer na mesma falha dos meus antepassados. Olha a consequência que nós sofremos.
Outra coisa, até o momento, Esther não tinha se declarado como judia. Pesava sobre Mardoqueu esta responsabilidade de preservar a identidade de Esther. Esse caminho também era preparatório para a declaração. Esther não mentiu. E nem mesmo precisou omitir nada, porque ela não foi indagada em nada. Em vários versículos, Salomão nos ensina em Provérbios que a palavra dita na hora certa é como maçã de ouro em salva de prata. O que espera o tempo de responder é 18 de Provérbios, eu não lembro o versículo. O que responde no momento certo nunca vai agir de uma forma tola. Sempre vai ser coerente. Um dos maiores defeitos é que nós trabalhamos na defensiva. E para trabalhar, às vezes, na defensiva, na autodefesa, nós declaramos as nossas armas, porque achamos que elas nos protegerão, ou que nos abreviarão lutas maiores. Não, irmãos. Esther não foi indagada. Ela foi indagada na hora certa. Deus não é Deus de mentira, de confusão, de omissão. Ele é Deus da verdade. Deus não trabalha com meio termos, de forma condicional. Não. Apesar de que em muitos momentos Ele dá oportunidades. Se o meu povo, num momento difícil, e era este momento que viviam, se humilhar, orar, converter-se dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu aquela oração, vou perdoar os pecados dos mesmos e vou sarar a terra. Mas entendam só. Ele condiciona como uma oportunidade. Mas o Senhor está acima de toda e qualquer prerrogativa condicional. Ele tem sempre a última palavra. E a última palavra do Senhor sempre será a mesma. Olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé, eu ando olhando para Jesus. E teve uma saída extraordinária. Amã não olhava para Jesus, não. Ele era arrogante, prepotente. Se ele olhasse, ele olharia em tom de desafio. Ei, ó. Porque tudo que o diabo queria e quer, nem gosto de dizer o nome dele, escapou aqui. Tudo que ele queria e quer é que as pessoas se prostrem diante dele. Ele quer ser igual a Deus, como eu disse no início. Não conseguiu e nunca vai conseguir. E já tem uma sentença de derrota. Amã nem percebia. Mas os demais que tomavam ação, por medo, por insegurança e por tudo mais, eles observaram e foram indagar Mardoqueu. Eu disse que nós somos observados. Eu disse que nós somos observados. Ou eu estou enganado? Observaram Mardoqueu, o posicionamento de Mardoqueu, se sentiram incomodados. Por quê? Quem ele pensa que é, talvez? E foram lá dizer para ele, por que você não se curva? Ele tinha as convicções dele. Não queria incorrer nas mesmas falhas que os antepassados. Também era um projeto de Deus nesse negócio aqui. Então, Amã fica irado porque estes homens vão avisá-lo. Deus nos guarde de sermos mensageiros, me perdoe a palavra,
de desgraça. Deus nos guarde de sermos informantes. Deus nos guarde, irmãos, que tenhamos sempre boas novas nos nossos lábios. Que nunca, jamais, como diz Provérbios 26, não se intrometa em questões alheias. Aquela situação ali era Naamã, era Amã e Assuero e Mardoqueu. Mas os demais subordinados, revoltados, porque não tinham a coragem de Mardoqueu, foram dizer para ele: você está sabendo que tem um homem que fica na porta, por nome Mardoqueu? E Mardoqueu ficava ali com a intenção primordial de ser retaguarda para Esther. Com a intenção primordial de aguardar o momento de buscar a salvação para o seu povo. Mardoqueu não estava alheio à realidade. Mardoqueu era um homem visionário. Mardoqueu tinha certeza que aquela situação do povo cativo mudaria. Mardoqueu queria liberdade, ele pensava num todo. Ao introduzir Esther ali, ele sabia a importância daquela posição, mesmo com a certeza que corria o risco da morte. Ele tinha certeza absoluta de que Deus usaria aquela atitude de fé para o bem do povo. Não era egocêntrico, egoísta. Não se sentia orgulhoso por ter criado uma prima bonita que ganhou de todas as outras demais, de pelo menos 120, porque 120 províncias havia, e eu tenho certeza que todas as províncias mandaram uma representante, mas a beleza do Espírito de Deus refletiu em Esther, na hora que ela foi levada a Assuero e ela foi escolhida. A diferença. Mardoqueu tinha certeza que ele não estava ali em vão. Que Deus era com ele. Que alguma coisa estava para acontecer por aquela nação. Deus tem representantes por nós em todas as instâncias. Deus tem. Em todos os locais. Deus levanta alguém para representar o seu povo. Venha a luta que vier. Quando confiamos no Senhor, nós sabemos que Ele está do nosso lado. Que nenhum mal nos sucederá, que praga alguma chegará à nossa tenda. Porque aos anjos do Senhor é dado ordem, Ele nos guarda em tudo. Estamos no mundo. Jesus ensinou, e eu repito, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Fica na porta, Mardoqueu. Mardoqueu não tinha presunção. Não. Mas estes homens foram lá e disseram: olha, ele não se curva. O que Amã faz? Bom, se eu disser isso ao rei, bajulador, maldoso, maligno como sou, coração que só maquina o mal, irado, revoltado, porque não conseguiu aquela função por mérito, e sim por imposição, bajulação. O rei, fraco, não observou isto. Se tivesse observado um pouquinho, mas quem sabe gostava de ser bajulado. Se tivesse observado um pouquinho, não teria dado a promoção a Mardoqueu. Eu poderia mandar matá-lo, acabar com Mardoqueu. Mas foi-me anunciado que ele é judeu. Dos exilados, dos cativos que estão aí, sem pátria, que dependem de nós, ignorante, porque uma boa parte já estava em Jerusalém. Ei, nós também receberemos a nossa vitória.
Alguns dos nossos irmãos já receberam, já estão desfrutando do que Deus prometeu. Nós continuamos no exílio, na prova, mas nós chegaremos na vitória também. Há uma transição. E Deus está usando os meios necessários, atípicos, improváveis, miraculosos, assustadores, para nos trazer vitória também. Deus está usando os meios. Eu sou lógico, nós somos lógicos, irmãos. De manhã eu li Provérbios 27:1. Não presuma sobre o dia de amanhã, porque tu não sabes o que vai acontecer. Quem me dera, né? Eu tenho certeza que todos aqui, talvez alguns até mais curiosos do que eu, que Deus abrisse a agenda dele a nosso respeito amanhã e nos mostrasse o que vai acontecer comigo amanhã. Eu planejei. Dele vem a resposta da boca, sempre será a melhor. Mas se nós pudéssemos, né, dar uma olhadinha. Aí alguns mais tempestuosos, mais curiosos, queriam olhar até o final do ano, ou queriam olhar a agenda de 2025, seria interessante, né? Até para nossa retaguarda. Mas as armas que nós temos para lutarmos no mundo espiritual estão disponíveis. Então, pode estar projetado pelo maligno a armadilha que for. Na hora da armadilha, o Senhor nos dá presença de espírito e nós pegamos a arma necessária, com habilidade dissipamos e o nome dele é glorificado. Então, eu não preciso ficar com a curiosidade, com o medo, com a angústia, com a aflição, sofrendo de forma antecipada, de forma nenhuma. De forma nenhuma. O coral canta: que segurança tenho em Jesus, e já desfruto gozo na luz. Sou por Jesus herdeiro do céu, ele me leva à glória do céu. Canta minha alma, canta ao Senhor. Que coisa linda, né? Davi disse para ele: por que você está abatida dentro de mim, ó minha alma? Espera em Deus, porque você ainda o louvará pela salvação que vai vir. No 27, no Salmo, ele diz assim: o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando os meus inimigos malvados me cercarem, o Senhor estará comigo. Uma coisa pedi ao Senhor, que eu possa habitar em sua casa todos os dias da minha vida, não me deixe perder a comunhão contigo. Aí ele encerra dizendo: espera no Senhor. Anima-te em esperar no Senhor, porque Ele fortalecerá o teu coração. Então, Davi, espera, pois, no Senhor. Não há esperança frustrada em nosso Deus. De forma alguma. Mardoqueu sabia o Deus que servia, e Amã não tinha conhecimento dos planos de Deus na vida daquele povo. Não sabem o que Deus tem contigo. Não sabem, então descansa. Aí a presunção de Amã foi: eu não vou destruir só ele não. Ele faz isso porque ele é desse povo que veio cativo, que nós conquistamos ele da Babilônia. Então quer dizer, se derrotamos a Babilônia, os medos, agora somos os persas aqui, quem esse povo é para achar que pode nos afligir aqui? Então eu vou derrotar todo o povo. Aparentemente parece que Mardoqueu comprometeu a nação, comprometeu a família. Aí um indouto, alguém menos provido de sabedoria, poderia confrontá-lo e dizer a ele: você não pensou nos seus? Não pensou na família? Colocou ela em risco de morte? Mas a segurança de Mardoqueu estava no Senhor. Ei, quando nós nos posicionamos, as reações serão também terríveis no mundo espiritual.
O camarada optou em servir a Deus, em não se curvar diante do homem mais poderoso colocado pelo rei ali. O que acontece agora? Ele recebe um veredito de morte contra ele, contra toda a nação, cativa, esperando um momento, uma oportunidade de sair daquela situação. Pense, irmãos, ao invés de uma porta de escape, que tem hora que a luta é tão grande, que nós dizemos assim, abre uma porta de escape, Senhor, ou eu estou enganado? Abre uma porta de escape. Aqui, diz que não tem nada que esteja ruim que não possa piorar. Não tem um ditado mais ou menos assim? Piorou. Complicou e complicou bastante. Meu querido, você está na ponta aqui, atrás do irmão que eu acabei de me dirigir. Eu quero que você levante a mão, por favor. Isto. Eu me dirijo a um moço novo, mas Deus me mostra o seguinte, a parte frontal aqui do teu coração, em cima da pelezinha que reveste o coração, algumas placas brancas, elas significam gordura. Outra coisa, Deus me mostra um tubo de ensaio com bolinhas brancas. São glóbulos brancos que estão ali no seu sangue comprometidos. Há uma canseira incomparável, que não se explica, um sentimento de peso, mais do que talvez você esteja, eu não estou, é com todo respeito isso. Quem sou eu para falar, né, também? Mais do que toda essa sensação, peso nas pernas, peso na cabeça, peso nos braços, peso nas mãos, a condição de inchaço também, uma sensação horrível. E parece sempre que comeu um boi inteiro, nunca só um pedacinho de bife, aquela coisa horrível. Então havia placas de gordura comprometendo o teu coração, comprometendo também a região do teu fígado, principalmente ao pé do ventre. A mão do nosso Deus está te curando esta manhã aqui. A mão do nosso Deus está te curando, porque vem uma claridade fortíssima e passa na frente do teu coração, e ela tira, dissipa toda aquela sombra embranquecida, e vem uma claridade forte, dá um movimento naquele tubo de ensaio, é dissolvida todas aquelas pedrinhas brancas, você estava com sensação, inclusive anêmica, parece tão forte, mas estava desenvolvendo uma anemia, o sangue, inclusive, também mais ralo do que deveria, mas a mão de Deus chegou com cura, todos os sintomas que eu descrevi, na misericórdia do Senhor, encerram-se agora. Você vai perceber que vai estar saudável e o nome do nosso Deus será exaltado nessa história. Aleluia. Aleluia. Qual é a notícia da palavra para nós? Fidelidade a Deus não traz isenção de dificuldades, lutas, provas, decepções, perseguição, de maneira nenhuma. Posicionamento a Deus também não nos traz isenção de provações, dificuldades, decepções, privilégios de maneira alguma. Eles são, sim, armas que forjam a fé, que trazem segurança, que nos estabilizam espiritualmente falando. Uma notícia eu tenho do céu a nós esta manhã: vale a pena ser fiel ao Senhor. Há vereditos de morte, ameaças que são grandes e grandes instrumentos provisionais de Deus para nos levar à conquista.
Ninguém vai matar projeto de Deus. Mardoqueu e Esther eram projetos de Deus para o futuro do povo de Israel. Agora, simplesmente, esta ameaça de morte seria o último detalhe para Deus chegar e dar vitória ao seu povo ali, porque foi levado a Assuero. Assuero, quando soube, decretou que os judeus poderiam ser mortos. Esther se posiciona, declara sua nacionalidade e consegue uma lei ali a favor dos judeus, para eles terem liberdade de lutar na terra em que eram exilados. Lutaram, se você ler o capítulo 8, derrotaram, houve festa, comemoração e foi glorificado o nome do Senhor. Outra coisa, a forca que Amã persuadiu o rei a fazer e colocar Mardoqueu como um exemplo, uma referência de quem desobedecesse ele, foi a mesma que enforcou ele. Ele foi morto na forca diante de tudo e de todos, porque houve um posicionamento com Deus na vida de Mardoqueu. Continue posicionado com Deus, não mude de forma nenhuma o seu posicionamento, continue acreditando. Se houve aí alguma falha, volte às origens, continue acreditando, não incorra nas mesmas falhas do pai, não incorra nas mesmas falhas do irmão, não incorra nas mesmas falhas dos amigos, não se deixe levar, não se prostre diante de nada, continue fiel ao Senhor, porque do Senhor vai vir a vitória, do Senhor vai vir a resposta, e tudo que estiver acontecendo faz parte do projeto de Deus para chegar à vitória. Amém? Você pode colocar-se em pé, por favor? Há alguém aqui que não é crente em Jesus Cristo, que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que queira hoje decidir-se a Jesus? Dê um sinal com a sua mão, ou saia do seu lugar e venha até aqui que nós queremos orar por você. Há alguém? Eu vou esperar. Talvez está desmotivado, sei lá. E hoje quer entregar a vida para Jesus ou voltar aos caminhos do Senhor? Dê um sinal com a sua mão. Ou vem até aqui que nós queremos orar por você. Não há ninguém? Não tenho por hábito isto. Mas se você sente vontade de receber oração, e veio já predeterminado a sair daqui hoje diferente, com uma resposta, vem aqui que nós queremos orar por você. Venha, meu querido, rapidinho, 1 minutinho, venha, em nome de Jesus Cristo. Ali, meu querido, com a camisa, ou camiseta polo, em tom de cinza claro, faça assim, ó. Isto. O nosso Deus é o seu gastroenterologista hoje. O médico que cuida das funções gastrointestinais. Deus está fazendo um movimento de cura, inclusive de livramento, em todas as funções aqui do estômago e todas as funções intestinais tua. A mão do nosso Deus está agindo. Deus ministra no meu coração que existem inflamações na região abdominal. Existiam, hoje Ele está te curando. Há uma pressão emocional em cima de ti também. E algumas decisões, elas precisavam terem sido tomadas ontem. Parece que até o irmão não se auto-reconhece, diz Deus, parece que eu fiquei mole demais, que história é essa? Deus tem gerado dentro de ti uma calma, uma paciência que nem o irmão acredita. E isto afetou estas funções aí e provocou essas inflamações, porque o irmão não está colocando para fora, está guardando tudo numa condição de nervos terríveis, uma injustiça, uma forma maldosa ao teu redor, e o irmão passivo, calado, mas a mão de Deus diz que está trabalhando por ti, e Ele vai honrar o seu silêncio.
Ele vai honrar o seu silêncio. Deus vai chegar como juiz e como advogado. E ele dissipa sentenças já pré-determinadas, porque ele que é a última instância. Existem as últimas instâncias humanas, elas são respeitadas. Mas a última das últimas é Deus. Para não dizer que ele é o primeiro. Mas vamos lá. Ele é a última das instâncias. E chegou na mão do Senhor uma documentação. E a mão do Senhor diz: agora eu vou resolver isto, vou confundir a lógica humana, vou deixar meu servo assustado, a casa dele toda perplexa. Haverá um novo testemunho de evidência da minha fidelidade. Inclusive o Senhor vai usar isso para salvação no meio da tua parentela, e o nome dele vai ser louvado e glorificado. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos orar? São estes os nossos irmãos que estão aqui, que querem receber oração. Feche os teus olhos aí. Santo Deus e Pai, louvado e glorificado seja o teu nome por tua fidelidade e misericórdia, em ter mandado do céu uma palavra tão especial para nós. Nos ajude a nos posicionarmos definitivamente contigo, não nos curvarmos de forma nenhuma a mão alguma, e que o teu nome seja louvado. Aqui vieram os teus servos, eu não sei quais são os problemas, o Senhor sabe. Não há palavra em nossos lábios ainda pronunciada que o Senhor não saiba que nós iremos pronunciá-la. Então eu te peço a bênção especial a favor de cada um dos teus servos aqui. Te peço a bênção da saúde, te peço uma bênção especial nas famílias, te peço uma bênção especial nesta manhã também de portas abertas. Na autoridade do nome de Jesus eu repreendo agora todo o dardo do mal, em nome de Jesus. Toda forma astuta do adversário agir seja repreendido agora. Te peço também uma bênção especial pelo Beto, pela Tânia, pelos demais amigos meus. Guarda, Senhor, o Moisés, a Ozenai, guarda o Moa, guarda o pastor Gilson, os demais que eu não sei o nome, o Senhor sabe. Toda a equipe que trabalha aqui também com os teus servos, toda a diretoria, toda a liderança, guarda, traga um final de ano abençoado aos teus servos, que traga-se também para o próximo ano projetos extraordinários para expandir a tua obra, que os planos elaborados pelos teus servos sejam assinados por ti, reivindicados para a tua glória, e o teu nome que seja louvado acima de tudo. Nós cremos na tua fidelidade, por isso nós te agradecemos pela bênção e vitória esta manhã, no nome de Jesus. Amém.